Olha aqui o que eu tenho para 7. Dostoiévski. Fala galera, meu nome é Danilo Pereira e este é o canal Vostok. E o livro dessa semana, Dostoiévski Trip, Vladimir Sorokin, tradução da Arlete Cavalieri. E eu, na minha inocência, achando, porque minha semana foi muito corrida, eu falei, vou pegar uma leitura leve para fazer uma resenha no final de semana. E peguei essa obra aqui, achando que era uma leitura fácil. Gente do céu, que obra é essa? Que viagem é essa? Não me ferrei porque, na verdade, né, nisso eu acabei ganhando, porque uma obra dessa nunca é perca pra gente, não é perca de tempo, não é algo insignificante pra gente, não, pelo contrário. Eu fiquei muito feliz por ter encontrado uma obra que me provocou, que eu gosto de obras assim, que me provoquem. E vamos falar sobre Dostoiévski Trip, mas primeiro vamos falar sobre o Vladimir Sorokin, que é um dos escritores contemporâneos russos aí. Nasceu em 1955 na Rússia. Nos anos de 1970 ele começou a participar de algumas exposições. Ele era ilustrador, também artista, mas na verdade mesmo ele começou a publicar os seus textos nos anos 80, já desde o início questionado, porque ele tem um estilo diferente, ele é tido como um escritor muito contraditório, que recebe muitas críticas, às vezes até por ser pornográfico, outras por relacionar, né, o período soviético com alegoria, tida como radical, contraditória, mas eu vou falar o que ela despertou em mim, claro, que eu adorei, gente do céu. É uma peça em um ato só, muita gente associa a um romance, uma novela curta, e o Sorokin ele vai fazer isso mesmo, é uma viagem na obra de Dostoiévski. Ele vai fazer uma releitura, não de toda a obra do Dostoiévski, mas de uma obra específica, que é essa aqui. O Idiota, de Fyodor Dostoiévski. Vamos lá, vamos entender a relação dessas duas obras. Dostoiévski Trip. Tem lá 7 personagens, né? Eles são caracterizados por números, são 5 homens e 2 mulheres. Então tem um homem 1, homem 2, homem 3, mulher 1, mulher 2. E eles estão num lugar ansiosos, esperando a visita de um vendedor que vem trazer um barato, uma droga, uma dose nova para eles. E eles estão lá questionando, refletindo, conversando, até mesmo brigando. Por quê? O universo funciona dessa forma. Os autores são relacionados a drogas, a um tipo de barato novo. Vamos supor que eles estejam discutindo, aquela vez você tomou um pouco de Thomas Mann, como foi para você sair daquela viagem? Porque é como se fosse uma droga que você viaja através do universo daquele autor. Você sente a densidade da sua obra. Então aí eles vão questionar, nossa, Tolstói é ruim demais, pelo amor de Deus, para sair disso só uma dose de Kafka. E aí eles começam a discutir quem é melhor, começam a brigar porque eles estão ansiosos, eles querem uma dose de leitura. Aí o vendedor chega e ele fala, olha, para 7 pessoas, eu achei que vocês eram em mais, mas para 7 pessoas eu tenho uma coisa nova aqui. Todo mundo, o que é esse novo? Mas o barato é bom? Bom, as pessoas sempre pedem outras doses. Então o que é? Esse barato novo se chama Dostoiévski. O pessoal, nossa, Dostoiévski e tal, bom. Fecham lá, Natal, cada um toma a sua dose e de repente eles fazem uma viagem. Eles estão no meio do romance O Idiota. Numa parte lá central, onde está o Prince Myshkin e uma outra personagem, uma heroína,
que eles estão discutindo e até ela pega um maço de dinheiro, ela tá querendo queimar o dinheiro na lareira e as pessoas estão lá questionando o valor do dinheiro, o valor do sentimento. E esses 7 personagens da obra do Dostoiévski Trip se vê dentro da obra do Idiota. Eles são agora os personagens do Idiota e vão lá questionando. Até assim, eu já li o Idiota, eu achei que era a tradução literal mesmo do texto, mas aí eu comecei a ver um tom absurdo nas palavras dos personagens, porque na verdade o Sorokin faz o quê? Ele coloca os personagens dentro deste romance, o Idiota, mas assim, para mostrar o quê? O duplo desses personagens. Ele constrói aqui caricaturas dos personagens de Dostoiévski. São os duplos de cada personagem. Então, ele vai mostrar lá a densidade psicológica desses personagens, os seus vícios, os seus anseios, suas perversões, obsessões. Então, o Sorokin, ele remete a uma análise desses personagens do Idiota, do Dostoiévski. E as cenas são hilárias, pornográficas, tem partes aqui absurdas. Por quê? São vícios que muitas vezes não aparecem no transcorrer de um romance, na fala de um personagem. O Sorokin, ele descortina a alma desses personagens de Dostoiévski. Então essa obra, gente, é absurdamente boa. E uma questão central dentro dessa obra é que o Sorokin ele vai provocar o leitor na questão da dúvida e da incerteza e do pensamento de que no mundo contemporâneo que vivemos hoje, teria lugar para Dostoiévski? O homem contemporâneo ele suportaria toda aquela densidade, aquele questionamento, aquelas polifonias, aquela visão de mundo do Dostoiévski? Ou Dostoiévski seria uma dose mortal para os dias atuais, onde o mundo não admite mais valores morais, espirituais, sentimentais na literatura clássica? Então, gente, eu peguei essa obra de supetão e me surpreendi, porque assim, eu vou falar um pouquinho só do que ela me causou na questão da viagem, porque trip, é viagem. A viagem que é ler uma obra dessa. A viagem, ela está sempre relacionada a uma questão de descobrimento. Algo até místico, Até mesmo um descobrimento sentimental, um descobrimento de mundo, um descobrimento de uma ideia. A viagem também, em tempos passados, principalmente na questão da religião, era uma forma de purificar o corpo. E também existe a questão da aproximação da viagem por um livro, por uma obra literária, por uma obra artística, por uma pintura. Existe essa metáfora do livro como um mundo a ser descoberto, uma viagem. E a maioria dos grandes clássicos literários, se você pegar a Ilíada, a Odisseia, os Lusíadas, a Divina Comédia, sempre tem a questão do viajar, da viagem. Porque a grande questão da viagem é o movimento. Eu faço esse levantamento, porque nós vivemos um mundo de imediatismo. As coisas são assim, o mundo está na palma da sua mão. Há um clique, há um tocar do celular, há uma curtida numa página de Facebook. Podemos comprar um livro através do computador. E o que me causou esse questionamento é a questão que nós estamos perdendo o movimento de processo das atividades. O processo, mas eu estou mexendo minha mão. Não é a mesma questão de você ir numa livraria, andar, conversar. Nós estamos perdendo o diálogo, que também está relacionado ao movimento. Então esse livro aqui, ele vai questionar essa parte do viajar, de uma parte do processo, o movimento e tudo. Então essa obra me causou esse questionamento. Eu me vi como um texto do Mangel, que ele afirma que o
né, o leitor como viajante. Essa obra é uma viagem. Todos os livros são uma viagem, um tipo de viagem, um tipo de loucura, um tipo de uma dose alucinante de algo. Nós estamos entrando no universo da mente de um autor. Ele criou. Existe esse processo de criação, que também é um movimento. E por último, o que é o viajar na obra de Dostoiévski? O viajar na obra de Dostoiévski é o descobrir. Descobrir os anseios da alma humana, a psique, a sabedoria, as sutilezas, as ironias, os vícios, os defeitos, as qualidades, os princípios e tantos outros mundos. Então, gente, é uma obra que há a intertextualidade, há toda uma singela construção aqui. O que falar dessa obra? Viagem, gente. Leiam e assim, viagem, porque viajar também é o caminho. Esse foi o livro da semana, Dostoiévski Trip, Vladimir Sorokin. Até mais.